Fala, galera, eu sou a Gabi E eu, Maria, e esse é o Livres. o podcast que inspira as travessias. Bem-vindos, esse é o nosso primeiro episódio, só a gente sabe a loucura e o prazer também que foi preparar todo esse projeto. A gente está há meses se reunindo e na ansiedade para compartilhar com vocês essa novidade. E hoje, finalmente, está no ar o primeiro episódio do podcast Livres. Pois é, né? Como o Gabi falou, meses em meses a gente se encontrando, pensando, na real, é um projeto que eu intuía, ela intuía individualmente, numa troca, a gente chegou nesse lugar de compartilhar essa inspiração comum, que seria construir um projeto assim, fazer um podcast. E aí a gente tocou para fazer junto. E hoje, 19 de junho, dia tão lindo, tão sonhado, assim, dia que esse projeto vai ao ar. Eu acho que é por aí, porque nascer ele já nasceu faz tempo, né? E esse sol brilhando em Gêmeos, encerrando seu ciclo, né, no signo de Gêmeos, que é o signo da comunicação. A lua está minguando em Peixes, e essa lua minguante que chama a gente, né, para o início do recolhimento, né, de ativação dessa energia mais yin, de reflexão, de sentir, no signo de Peixes, que é o signo do sutil, e tem tudo a ver com aquilo que a gente quer trazer como mensagem, né, a coisa da confiança nos insights, nas intuições, nesse campo sutil. E hoje também, trazendo um pouco do calendário maia, é dia do Kim 32, que é o humano rítmico amarelo. O humano amarelo, para mim, é um selo especial, porque é o meu selo. E ele traz esse mantra, né? Organizo com o fim de influenciar, equilibrando a sabedoria, selo o processo do livre-arbítrio com o tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Se a gente olha influenciar, equilibrando sabedoria, falar de livre-arbítrio, de igualdade, e você sendo seu próprio guia, não tinha outro dia para lançar o podcast que não hoje. E a intenção, inclusive, nesse primeiro episódio, é a gente compartilhar um pouquinho com vocês do que foi toda essa projeção, toda essa gestação, né, Maria, desse projeto, que na verdade foi algo bem fluido desde o início, bem espontâneo, assim. Eu lembro que eu estava na Chapada dos Veadeiros na época, e a gente em trocas de áudios pelo WhatsApp, áudiozão, né, que as duas do Podcast. áudiozão, Já era um conversas podcast. profundas, já era um podcast sendo criado ali bem espontaneamente. E eu lembro que eu compartilhei com a Maria que eu tinha vontade, né? Que eu estava há um tempo já desejando estruturar um projeto desse tipo, porque comunicação é algo que eu amo demais, eu gosto de compartilhar as minhas brisas e as minhas reflexões como boa sagitariana. E aí eu compartilhei essa ideia com a Maria e na hora eu lembro muito da tua reação, assim, você falando, caraca, mano, não acredito, eu também tenho muito essa vontade de fazer um podcast, e se você topar, a gente pode fazer junto, e foi muito fluido, muito natural, e no mesmo momento eu lembro que eu falei, mano, a intenção nunca foi ser um projeto meu, sabe? Tipo, e se for algo assim com várias mãos, com várias cabeças pensando, vai ser muito mais gostoso, muito mais prazeroso. E é isso que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Um pouquinho sobre a gente, um pouquinho sobre a ideia do projeto, sobre o tema também, né? Que é um tema assim que cabe muitas reflexões. Tu estava falando aí da brisa, né? Tu gosta de compartilhar tuas brisas, e eu pensando em como me veio esse sentir, né? No meu caminho, assim, e eu vou poder falar mais sobre isso quando chegar o nosso momento de falar sobre nós, né, Gabi? A intuição como algo muito forte. E eu lembro que eu estava morando em Maraca ainda, quando eu estava sentada em frente ao mar, e me veio muito forte, assim, como um sopro, isso de podcast, assim. E eu sabia que isso ia acontecer em algum momento da minha vida, no futuro. E foi muito doido, quando a gente estava trocando o áudio e tu falasse, assim, a palavra podcast, eu falei, nossa, chegou a hora, então, é agora. E aí, muito nesse campo do sentir, eu acho que essa coisa que você estava falando da introdução, já do tema, né, de como a gente escolheu o tema, acho que a gente nem escolheu, na real, porque a gente não tinha várias possibilidades de tema para discutir, pensar do que é que a gente vai falar, a gente vai falar disso, daquilo. Não, durante o áudio mesmo, durante a conversa, eu acho que, se não me engano, foi alguma coisa que você falou, que você usou a palavra liberdade, e a gente meio que, como que na distância, se olhou assim e disse, nossa, tá feito, é sobre isso que a gente vai falar. Eu lembro que foi muito orgânico, foi muito fluido, foi muito Muito. rápido que a gente decidiu pela liberdade, assim. E acho que porque a gente vive muito isso nas nossas individualidades, assim. Eu acho que individualmente em nossos processos, em nossas travessias, a gente vem refletindo sobre liberdade, sobre a nossa liberdade.
Então, eu acho Total. que a escolha do tema, o tema que escolheu a gente, eu sinto que foi mais ou menos por aí. Assim. Exatamente isso. A liberdade é um tema, assim, recorrente na minha vida, eu tô sempre refletindo sobre. E a verdade é que quanto mais eu reflito sobre, mais eu percebo que existem camadas mais profundas para entender, e isso em todas as áreas da vida, né? Falando de um modo geral, mas também falando especificamente de cada área, né? Relacionamentos, família, liberdade pessoal, assim, também, né? Com relação à minha trajetória de vida. Inclusive, acho que é legal a gente se apresentar também, né? Falar um pouquinho das nossas histórias, dos nossos projetos também, para que a galera que está chegando, que não conhece a gente, conheça um pouquinho mais da nossa jornada. A gente vai ter dois episódios dedicados a isso, né? Vai ter um episódio que Gabi É, vai me entrevistar e vai ter um episódio que eu vou entrevistar a Gabi, mas é importante nesse primeiro momento que as pessoas aqui é só um tenham gostinho mesmo para a gente se conectar. exato, ter uma ideia inicial. Então, eu me chamo Maria, eu sou de Recife, natural de Recife, sou muito barrista, muito apaixonada pela minha cidade, sou pernambucana, romântica. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, passei um tempo viajando, muito da minha vida aconteceu em relação à liberdade quando eu me permiti seguir minha intuição. Eu acho que eu defino minha liberdade a partir do meu sentir. Eu defino a minha liberdade e eu me sinto livre quando eu sigo aquilo que eu estou sentindo, quando eu acredito no que eu sinto. Porque a gente vive num mundo tão pragmático também, tão competitivo, tão materialista, que as pessoas precisam ver para crer, precisam tocar para saber que existe. E eu acho que se eu pudesse me apresentar com poucas palavras, eu acho que seria muito através desse campo sutil. Assim, o campo sutil me define muito, tudo que eu faço, vivo, falo, primeiro precisa acontecer no campo sutil para depois ser materializado. Quando eu inverti um pouco essa ordem, né? A ordem da matéria vir depois do sutil, a coisa ganhou espaço. Então, é isso, sou doula, vivo, né? Exerço a missão, sirvo ao mundo, não gosto de verbalizar a palavra trabalho assim com dentro dessa linguagem mais automática, eu gosto de falar sobre servir. Eu sirvo ao mundo como doula, apoiadora de amamentação, eu sou astróloga reikiana, sou fotógrafa de parto e família, enfim. Não gosto de me definir também pelo que eu faço, porque todo dia aparece uma coisinha e o coração aponta para algum lugar que a gente pode desenvolver, né? Tem muitas coisas que eu ainda quero aprender e desenvolver. Então, sou um amante da minha cidade, vivendo o sentir por aí e tocando a vida das pessoas em processo de transformação. Eu acho que é por aí. Deu para sentir a potência da mulher, né? Eu sinto a mesma coisa, assim, quando a questão é me definir, eu me sinto me limitando, né, quando me pedem para eu me definir. Mas, resumidamente, eu levo um estilo de vida como nômade há quase 7 anos. Esse mês eu completo 7 anos. E muito do impulso de viver esse estilo de vida também é nessa busca por essa liberdade, né? Por essa autonomia, mas principalmente por esse autoconhecimento de me entender no mundo, de fazer minhas próprias escolhas, né, dentro da minha jornada e assumir a responsabilidade por essas escolhas também, né? Porque eu acho que a liberdade está muito associada a essa autorresponsabilidade, né? Quanto mais a gente busca pelas nossas liberdades, mais responsável a gente precisa ser pelas nossas escolhas, porque são nossas, né? A gente não terceiriza. Dentro desse universo do nomadismo, também já permeei por vários projetos, me considero multipotencial e gosto de me definir dessa forma, porque eu sinto que a gente vive fases e que cada fase a gente precisa respeitar as nossas intenções, os nossos desejos, e dessa forma a gente também vai se permitindo, né, colocar o nosso servir, como a Maria bem colocou, da melhor maneira possível, na nossa melhor entrega. Então, resumidamente, com relação aos projetos, eu me defino como multipotencial, já trabalhei com muitas coisas, uso todas as habilidades que eu desenvolvi a partir desses projetos para o que me servir nos próximos movimentos. E agora estamos aqui manifestando mais um projeto foda, falando sobre liberdade. Sou de Mato Grosso, né? Maria falou aí que é de Pernambuco. Amo esse sotaque pernambucano, sou apaixonada por Pernambuco. Mas eu sou mato-grossense e boa parte também vivi em Brasília, então me considero metade-metade aí, metade mato-grossense, metade brasiliense. Mas a real é que eu já estou pelo mundo há 7 anos. Nesse momento estou no Peru, aqui pertinho de Cusco, vivendo, viajando, explorando o mundo externo e o mundo interno. Eu acho que como uma bela sagitariana, né, Gabi?
Difícil você se Exatamente. definir a partir do lugar onde você nasceu, onde, né, assim, como uma sagitariana que vive o arquétipo de Sagitário, que é esse arquétipo desbravador da liberdade, né? Assim, uma sagitariana sendo nômade, né? Uma nômade sendo sagitariana no mundo. E aí ela falou do signo dela, eu não falei do meu, eu sou leonina. E a gente forma uma dupla de fogo, a gente conversou muito sobre isso no processo de criação do podcast, porque Leão representa o fogo da criação, né? Da criatividade, e Sagitário o fogo da realização. E aí a gente junta, né? Quando a gente junta esses dois signos de fogo, essas duas mulheres de fogo, a gente sentiu e sentiu muito forte, assim, tanto a gente queimando muita coisa durante esse processo, quanto a gente criando e realizando muita coisa que está só no começo, né? Hoje é o primeiro episódio de muitos que virão. E se eu não me engano, a gente começou a conversar sobre essa ideia em março, mas a gente foi para a estruturação mesmo em abril, que foi tipo num Sol e Áries, né? Então imagina a potência dessa estruturação com toda essa energia dos signos de fogo. Total. E foi muito louco, né? Porque foi assim, foram semanas dentro desse período do Sol em Ares que a gente estruturou tudo do podcast, assim, deixou tudo pronto. Só ficou faltando as gravações que agora finalmente estão acontecendo Totalmente. com esses Sol em Gêmeos da Pois é, comunicação. eu acho que tem todo sentido, né? Porque foi no fogo ariano que a gente, eu sinto que concebeu, na coisa do nasceu, a gente sentiu ali o projeto nascendo, porque a gente meteu a carga, né? Na coisa de todos os processos de criação. Gente, a gente criou tudo. Tipo, hoje a gente está fazendo, lançando o primeiro episódio, mas a gente já está com as coisas prontas há bastante tempo, e foi nesse período do Sol em Áries, assim, que a gente fez muito isso. A gente queria muito ter lançado o primeiro episódio quando o Sol estava em Áries, mas tinha que ser com Sol em Gêmeos, assim, porque não tem como Que agora não é o fazer momento isso da no lugar da comunicação, comunicação. né? Mas, Gabi, eu sinto que a gente pode falar um Total. pouco de como a gente se conheceu, né? Quando eu morava em Maracaí, e eu e Gabi a gente se conheceu quando ela Bora. estava passando por lá. E foi um encontro tão rápido, eu me lembro claramente, assim, da gente lá no açaí de Poli, sentada, conversando, muito rapidamente ali, 5 minutinhos. Ai, muita lembrança boa, porque tá Gabi longe de Maracaípe e eu também, e dá saudade, não tem como. Quem não conhece, vá conhecer. Quando passar por lá, vai no açaí de Poli também, lá no Laricão. E a gente estava sentada conversando e foi um encontro rápido, né, mana? E a gente veio trocar mais ideia depois, quando eu estava passando por Ilha Grande, e óbvio, né, minha gente, quando a gente conhece uma pessoa que é nômade, feito Gabi, que conhece tudo, cada viagem que você vai fazer, você vai pedir roteiro de viagem, né? Tipo assim, vamos, Gabi, me dá as dicas aí de Ilha Grande, e foi aí que a gente voltou a ter contato e começou a conversar bastante. Sim. Sim, a gente se encontrou algumas vezes no açaí da Poli, né? E a Poli é uma pessoa assim que conecta pessoas, né? Não é Total. só um açaí, gente. Para mim era um lugar que além do açaí era tipo um lugar de acolhimento. E Maraca é um lugar muito especial para mim também. Vivi muitas coisas incríveis por lá e morei um tempo por lá também. Mas foi muito isso, né, Maria? A gente se encontrou algumas vezes, a gente não trocou muitas ideias ali pessoalmente em Maraca. E eu lembro que quando você me mandou mensagem, eu estava em Anápolis, na casa de um casal de amigos. E eu lembro que a gente começou a trocar, logo que você me mandou mensagem pedindo as dicas e falando que estava vivendo essa experiência nômade também, né, viajando de carro sozinha pelo Brasil. Logo de cara, assim, a gente se conectou e já teve várias conversas bem profundas e já foi um ponto de partida ali das nossas trocas, né? Lembrando, assim, eu me vem muito um sentimento bem claro, assim, de que nas nossas trocas eu senti que dali viriam trocas muito profundas, assim, independente do tempo, né? Que a gente conversou naquele momento, você estava em movimento, eu também logo mais ia para Brasília, ia fazer vários movimentos, mas eu sabia que ali estava começando uma conexão assim de uma amizade que a gente estava construindo e que seria muito proveitosa para os dois lados assim, sabe? E eu Nossa, amo quando rolam essas conexões assim, esses espaços que a gente consegue ter essas trocas profundas e importantes. com certeza, mano. E assim, parei esse projeto, né, junto contigo, assim, e ver como ele foi concebido e gestado de um modo assim tão orgânico e tão respeitoso com as nossas travessias. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para falar um pouco sobre esse nosso bordão, né? O podcast que inspira as travessias. São palavras que a gente utiliza muito nas nossas conversas, né? Liberdade, inspiração, travessia, Coragem. transformação, coragem. Eu sinto, né, que não existe uma forma mais legítima de inspirar se não sendo quem se é. É aquilo que eu escuto muitas vezes as pessoas falarem assim,
Quando eu comecei a trabalhar com astrologia, né, e trabalhando com mapa infantil, lendo o mapa natal de crianças, o objetivo é favorecer que a criança seja quem ela é. É muito bom a gente vir ao mundo para ser quem a gente é, e a gente passa boa parte da vida tentando descobrir, né, quem somos nós nessa identidade, assim. E eu sinto que a gente tem muito isso em comum, porque é a nossa travessia, né, são as nossas travessias que definem, que fazem a gente ampliar esse autoconhecimento. Eu acho que tem muito a ver com isso, né, inspirar travessias. E quando a gente pensou em botar esse projeto para frente, foi muito dentro desse lugar de servir, né, foi muito dentro desse lugar missionário que a gente assume também, porque a gente sabe, porque já estive muito dentro de um lugar do sistema, né, vivendo dentro do sistema. Você, por outras experiências que você teve, a gente sabe o quanto é fácil a gente se desviar, a gente não acessar a nossa centelha divina, né, a nossa natureza, a nossa essência. Então, ver como esse projeto foi para frente e a forma como ele foi fluido, a forma como ele aconteceu de uma maneira tão natural, para mim e para a gente, né, a gente já falou sobre isso, é só a resposta de que é algo que precisa realmente sair, assim. Era uma coisa que a gente falava, nossa, mano, esse projeto ele precisa sair realmente, porque tá tudo acontecendo de um jeito, né? É como se existisse e existe um terceiro elemento junto da gente, ou quiçá inúmeros outros elementos, que são inúmeras outras mulheres, né? Que viveram e vivem processos assim, dentro da nossa árvore, fora da nossa árvore, dentro da nossa comunidade, né? Então, essa coisa do inspirar as travessias, essa coisa de construir esse projeto junto contigo e ver como ele foi respeitoso, orgânico, eu acho que faz a gente enxergar mesmo o caminho, caminhos abertos. E eu gosto também dessa ideia das travessias no plural, né? Porque eu acho que quando a gente fala sobre liberdade, sobre coragem, sobre movimento, a gente fala sobre processos, né? Tem essa longa jornada, né, que é a vida em si, mas a gente vive fases, a gente vive processos, e quando a gente começa a mergulhar, né, nesse movimento do autoconhecimento, de entender a nossa jornada de vida, como você falou, né, ir por essa busca de entender quem somos, como queremos nos expressar, com o que queremos trabalhar, como que a gente quer construir essa jornada, né? A gente lida com várias travessias, né? Não é uma travessia, são várias. Então eu gosto dessa ideia da gente colocar no plural, porque eu acho que é trazer essa consciência também do processo que é a gente viver cada uma dessas travessias, né? E da coragem que demanda, das liberdades que a gente busca, né? Como eu falei anteriormente também, porque são diferentes áreas da vida, então são diferentes camadas também de liberdade. E é isso que a gente vai trazer um pouquinho mais aqui nos próximos episódios. Esse primeiro, a nossa intenção é compartilhar com vocês a ideia do projeto para que vocês entendam qual é o direcionamento que a gente quer dar para tudo isso. Mas nos próximos, no segundo e no terceiro em específico, a gente vai se entrevistar, né? Então eu quero ouvir a Maria e a Maria vai me perguntar algumas coisas também. Mas a gente já tem algumas convidadas para a gente trazer nos próximos episódios para vocês. Pois é, minha gente, a gente decidiu nesses primeiros episódios, né, nesse primeiro momento, trazer um pouco forte essa temática do feminino, né, da liberdade, tendo em vista que é o nosso lugar de fala, né, é como a gente pode falar por ser mulheres, por a gente ser mulher consciente, que a gente está dentro de uma estrutura patriarcal, capitalista, que nos oprime, que nos silencia, e a nossa busca diária, né? Eu e Gabi, muitas vezes a gente troca sobre as nossas viagens, sobre como a gente, já que a gente viajou, ela viaja ainda, está em curso, né? Eu estou mais estabilizada aqui no Rio, sozinhas, né? Carreira solo. Então a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o ser mulher, as situações que a gente atravessa, as mulheres que a gente conhece que estão nessa caminhada também e que estão na vida cotidiana também, né? Assim, esse tema liberdade, ele é algo que atravessa todas as mulheres, assim. Então a gente inicialmente pensou em trazer muitas convidadas, né? Mulheres que vão estar falando de vertentes de liberdade, como o Gabi falou no início do episódio. Mas nada impede a gente tem um coração aberto e o campo completamente aberto para receber convidados homens também, mas inicialmente a gente vai dar esse foco mais dentro dessas pautas que são mais femininas, né? Digamos assim. A gente vai estar soltando os episódios todos os domingos, às 10 horas da manhã, no YouTube e em todas as plataformas de áudio, né? Nas principais plataformas de áudio que tem podcast. Domingueira, para a galera já acordar inspirada e reflexiva
sobre as liberdades. E a gente já tem 3 convidadas muito especiais aí, que a gente vai gravar logo mais e compartilhar com vocês. Além do YouTube, para vocês verem as nossas carinhas por aqui, as nossas expressões, também tem um podcast lá no Instagram, podcast.livres, o arroba. E lá no Instagram também tem o link de todas as nossas plataformas, porque como a gente disse, a gente não brincou em serviço, a gente já estruturou a porra toda. E tem link de quê, Maria? Compartilha aí com a Nossa, galera. a gente lá no Instagram da gente, vocês vão poder fazer contato via direct, né? Assim, a gente vai estar também, de certa forma, soltando os episódios, assim, né? Os previews dos episódios lá para vocês irem vendo. Mas a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem Twitter, a gente tem Telegram, e aí é muito bacana essa ideia do Telegram, né? A gente ficou pensando, pô, que responsabilidade a gente está falando sobre liberdade, trazer esse contexto feminino e deixar a coisa centralizada na gente, de forma alguma, né? A gente quer sugestões, a gente quer sugestões de convidados, a gente quer sugestões de temas. E aí a gente teve a ideia de criar um grupo de discussão / estudo no Telegram. E aí lá no nosso Instagram tem um link na bio que vocês vão ter acesso a tudo, a todas essas vias de contato, né, a todas essas vias de participação no projeto também, porque, como o Gabi falou no início, é um projeto a várias mãos, né, assim, a gente está aqui nesse lugar da realização, né, da condução, sendo canal, mas a gente quer que várias vozes sejam abraçadas, que vários sentimentos sejam abraçados, que várias ideias sejam abraçadas também. E a gente também Então, construiu e criou uma playlist, né, Gabi? No Spotify, podcast a livre. playlist da liberdade. A gente está compartilhando com vocês as músicas que mais inspiram as nossas travessias nesse universo sobre a liberdade. Tá bem gostosinha, tá Ah, bem massa a playlist. Inclusive, também no grupo a gente aceita sugestões. E a gente vai perguntar para as nossas convidadas também algumas sugestões de músicas para a gente ir aos poucos construindo, né? Esse link do grupo é um link muito especial para a gente, porque é esse espaço de construção também para a gente começar a debater e aprofundar mais essas conversas que a gente vai ter aqui no podcast. E também a intenção é a gente, pelo menos uma vez por mês, ter um espaço de um grupo de discussão, provavelmente por uma plataforma digital. Então, a gente vai poder também ver a carinha de vocês e conversar um pouco mais e aprofundar esses estudos sobre liberdades e esses temas e esses debates. exato. E a playlist também é muito especial porque é esse lugar para a gente continuar se inspirando, continuar se motivando e refletindo sobre esses temas. E aí a gente não vê a hora também, assim, de criar esses espaços de discussão, né? O projeto da gente é um projeto independente e é um projeto simples também, né? Assim, eu e Gabi, a gente está na nossa trajetória, nas nossas travessias, então, assim, o projeto ele vai ser gravado, é um compromisso que a gente tem, né? Que a gente não vai se aprisionar para estar realizando algo, né, dentro de um contexto de produtividade e competitividade. Não, é um projeto fluido, orgânico, então vai sair de vez em quando um latidinho de cachorro, um carro de ovo, alguma coisa porque a gente está, né, na simplicidade das nossas travessias, dos nossos caminhos, das nossas casas, de onde a gente está no momento também. O nosso projeto é independente e a gente conta também, né, e quer deixar aberto para contribuições. Eu acho que até é uma forma de estimular as pessoas a olharem para o dinheiro dentro de um lugar mais saudável, né? Assim, aonde eu coloco o investimento, aonde eu coloco a minha energia, né? Aonde, que Minha tipo de coisas eu atenção. quero investir? Eu acho que o projeto ele também faz esse apelo ao tipo de investimento que você está fazendo, assim, apoie mulheres, né? Apoie mulheres que estão fazendo coisas que vêm do coração, que estão utilizando da sua energia criativa, selvagem, potente, né? Que estão ativando os seus fogos internos. Então, o nosso projeto ele é independente, a gente tem uma chavezinha Pix, né, Gabi, para receber qualquer contribuição, porque tem os custos, né, de programas, Claro. licenças que a gente precisa viabilizar, para viabilizar minimamente, né, dentro de uma qualidade. Para quem quiser contribuir, fortalecer com o projeto, a gente tem essa chave Pix, que é o nosso e-mail, o nosso Gmail. Lá no link também do nosso Instagram e aqui no YouTube tem o acesso e tem na descrição a nossa chave Pix, que é o e-mail, que é livres.yt, a abreviação de YouTube, @gmail.com. livres.yt@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix. Se você quiser contribuir com qualquer valor para o projeto, a gente agradece de coração e vamos poder continuar
crescendo, expandindo e chegando em mais pessoas, em mais mulheres. Qualquer pessoa, qualquer mulher, né, tendo em vista que a gente está inicialmente focando, que quiser também participar, que quiser ser convidada para trocar com a gente, trazendo sua... Não é conceito de liberdade, porque eu acho que quando a gente conceitua liberdade, a gente aprisiona, né? Assim, é vasto, mas trazendo o seu sentimento de liberdade, a sua compreensão de liberdade. Fique muito à vontade, a gente está muito aberto para receber, né? Assim, qualquer pessoa que queira discutir isso com a gente, eu acho que vai tornar o debate rico, né? Sem contar também que é muito importante que esse podcast ele seja indicado para os homens ouvirem, né? Tragam os homens para perto das nossas discussões, né? Seus companheiros, seus irmãos, seus pais, seus tios, enfim. Os homens da sua rede, a gente precisa unificar, a gente precisa integrar esse masculino e esse feminino, tornando tudo um sagrado só. Eu e Gabi, a gente tem os nossos perfis no Instagram, a gente também quer deixar aqui disponibilizado para vocês, né? O meu é acolhe.maria, acolhe vem de acolher, que é o meu projeto, onde eu junto, né, tudo aquilo com que eu sinto que posso servir ao mundo, eu junto nesse projeto, então o meu Instagram é acolhe.maria. E o meu é o meu nome, Gabiria Morena, @Gabiria Morena, onde eu compartilho sobre esse estilo de vida nômade, sobre essas liberdades, sobre essas travessias que eu vivencio todos esses anos aí pelo mundo, buscando autoconhecimento acima de tudo e vivenciando alguns lugares, conexões e momentos que para mim são super importantes nesse processo de autodesenvolvimento enquanto ser humano. Eu viajo no perfil de Gabi, assim. Gabi está sempre trazendo algumas ideias. Se vocês começarem a seguir Gabi, pode se preparar para uma mudança de vida aí, porque Gabi instiga aquela coisinha dentro da gente que É tipo viajar em vários pede para aspectos. viajar Pelo em todos os mundo, sentidos. viajar nas brisas. Isso é uma sagitariana, né? No meu perfil, eu me dedico muito à escrita e à fotografia. Eu gosto muito de partilhar minhas reflexões também, assim como Gabi. Eu sou muito briseira, eu fico brisando, pensando, e aí sempre sai algum texto. A escrita, para mim, é bem terapêutica, assim. Depois que eu descobri isso, eu passei a partilhar muita coisa também. Na fotografia, eu gosto de partilhar um pouco do olhar sensível também, e por aí vai. Então, fiquem à vontade para encontrar a gente por lá, vai ser um prazer também nos conectarmos, né, com vocês. E a gente também está muito aberto, né, a sugestões, como a gente falou, sugestão de música, sugestão de convidados, sugestão de temas, assim, liberdade não é algo nem um pouco palpável, a gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar, então tudo é possível. Eu sinto que tudo é possível, não existe certo e errado, não existe conceito, não existe definição. Então, o que vocês sentirem que seja bacana para a gente trazer aqui dentro desse nosso espaço, façam do espaço o espaço de vocês também, e sugiram, né? Dentro do nosso Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem fazer essa comunicação pelo nosso e-mail, que é o mesmo da chave Pix. Então, a gente está aberta a essas sugestões, né, Gabi? A gente pode... Especialmente pelo nosso grupo, que é onde a gente vai poder se aproximar bastante de vocês, se reunir, ainda que digitalmente, e ter essa conexão, né? Construir essa conexão. Então, fiquem à vontade para mandar sugestões de temas de convidados para a gente, que vai ser incrível a gente fazer essa construção junto com vocês. E estamos chegando no final do nosso primeiro episódio. Que delícia poder dar esse start nesse projeto. Assim, start no projeto a gente já deu faz tempo, né? Mas assim, nas gravações e nessa troca, estava ansiosa por esse momento. E estou muito feliz de estar manifestando tudo isso junto contigo, Maria, com toda essa potência, com todas as trocas que a gente vivenciou, né, que foram muito além de um projeto, de uma estruturação, só a gente sabe dos encontros terapêuticos que a gente teve para chegar até aqui. E estou muito feliz. Quero agradecer a você também que está aí ouvindo a gente ou assistindo a gente aqui pelo YouTube. Espero vocês nos próximos episódios. Vou deixar a Maria se despedir aí de vocês também. Mas encontramos com vocês nos próximos domingos, às 10 horas. Essa é a nossa hora marcada. Ai, Gabi, falta até palavras, assim. É uma emoção muito grande, realmente, ver o tanto de tempo que a gente dedicou. E, assim, é sobre processo, é sobre autoconhecimento e é sobre terapia. A gente, em muitos momentos, se dedicava a acolher os nossos processos, os nossos atravessamentos diante das nossas reuniões, né? E para mim também é uma felicidade imensa. Eu agradeço muito a quem está aí ouvindo. É isso, a gente quer chamar vocês para junto, a gente quer estar aqui fazendo isso, a gente sente no coração. E quando o coração diz vai, a gente só vai.
A gente só dá o passo, né, Gabi? A gente só prepara a mochila, entra no carro ou no ônibus, pega a carona e vai embora. Total. Então, esse projeto Rumo ao aqui desconhecido. é para o desconhecido. Esse projeto é um desconhecido delicioso, assim, é um novo caminho que a gente está iniciando. E fazer isso junto contigo, Gabi, é uma honra, gratidão por viabilizar, porque só uma sagitariana realizadora para botar essa criatividade leonina para fora também, essa comunicação, né? Muito massa. Foi Gente, gratidão. um balanço, um equilíbrio maravilhoso, essa Muito massa. conexão. Gratidão a todos E a gente vocês vai que estão adorar ouvindo. saber também a opinião de vocês sobre o episódio, sobre a conversa, sobre a ideia dos projetos, sobre a vibe desse episódio aqui também, que eu tô me sentindo assim, leve, flutuando. Mandem aqui nos comentários, aqui no YouTube ou no Insta, onde vocês sentirem, onde você estiver escutando esse episódio. A gente vai adorar saber a opinião de vocês também, que é muito importante nesse movimento inicial. Mandem e compartilhem, né? Projetos luminosos assim, que partem de um sentimento de fazer o bem, tem que ser disseminado, assim. Então, se sentir no coração, aonde sentir, para onde para indicar essa seta aí, indica para quem vocês quiserem escutar. Gratidão. Todo domingo às 10 a gente se encontra. Um bom domingo para vocês e até a próxima. Beijo, galera! São o quê? São 8h13 no Peru, bebê, 10h13 no Rio de Janeiro, tempo 25 graus ensolarado. Está gravado o primeiro episódio. Comunicação é Saiu! parimos!